Obrigado, Tiago. Agora, plena audiência entre Perfeito. nós e diálogo. A proposta encabeçada por mim tem a assinatura de 9 outros deputados e deputadas da nossa Federação Pessoal Rede. Eu diria que é uma proposta sobre o óbvio. A Presidência da República tem uma comissão de ética, a Câmara dos Deputados tem um conselho de ética e decoro, às vezes não muito respeitado, é verdade, assim o Senado, muitos órgãos da vida brasileira têm o seu rigor ético já devidamente capitulado, devidamente escrito, né? E eu tenho muita alegria de ver o ministro Edson Fachin, que é um homem austero, que é um homem discreto, que é um homem que não aceita essas mordomias, digamos assim, que cercam o poder, os 3 poderes em Brasília, né? Os jantares, os banquetes, as facilidades, os jatinhos, as idas ao exterior, os patrocínios. No caso do Supremo, quando isso se dá por parte de empresários ou escritórios de advocacia que têm interesse em causas que o próprio Supremo vai julgar, isso é absolutamente inadequado, ilícito. Então, o nosso projeto de lei, que estabelece esse código de conduta para os ministros do Supremo, ele tem 24 artigos, 8 capítulos, ele define esses pontos todos. A gente buscou as experiências, como o ministro Fachin está buscando, mas pelo visto não está sendo muito fácil estabelecer isso lá no Supremo. Ele está buscando experiência de outros países, de Supremas Cortes da Alemanha, da França. São vedações absolutamente necessárias para não gerar suspeição ou aparência até de parcialidade por parte dos ministros. Eu espero que o projeto avance com celeridade e seja aprovado, porque eu tenho Tiago, me permita complementar, claro. Eu tenho um projeto de fevereiro de 2024 que vedava que ministro do Supremo tivesse cônjuge em escritórios que atuassem no Supremo, cônjuges ou parentes de até 3º grau. Isso era uma coisa que tinha antigamente no Código de Processo Penal. O Supremo, sei lá por que razões, e não por unanimidade, considerou inconstitucional. Nós apresentamos um projeto de lei, ele está paradinho, quietinho, engavetadinho, infelizmente, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados. Deputado, agora as perguntas dos nossos comentaristas. Aqui ao meu lado, Denise Campos de Toledo. Deputado, boa noite. Eu gostaria de saber se o senhor não vê aí um risco de uma fragilidade maior ou de aumento dos embates com relação ao Supremo por parte do Congresso com a discussão de um projeto desse tipo, ao mesmo tempo que o ministro Fachin tenta estabelecer um próprio código de ética para o Supremo, porque a gente tem visto vários embates quanto à atuação do Supremo, dos vários ministros, na discussão de pautas que passam pelo Congresso, de pautas que interessam ao país, as discussões todas envolvendo julgamentos, o ministro Alexandre de Moraes, e aí Fachin está nesse momento fazendo essa proposta, ele mesmo defendendo o regramento para a atuação dos ministros, e o PSOL, gostaria de lembrar, é dos partidos que mais recorrem ao STF, tentando manter determinados posicionamentos que não têm o endosso do Congresso. Recentemente, por exemplo, foi um dos partidos que ingressaram contra a decisão, a aprovação da dosimetria. Isso. Nós entramos com um mandado de segurança em relação ao rito que foi absolutamente antirregimental. Houve uma mudança de mérito no Senado em relação a essa chamada dosimetria, e isso deveria voltar para a Câmara. Isso não foi cumprido. Depois, se o presidente Lula promete vetar, nós concordamos com esse veto. Depois, se o Congresso, a Câmara e o Senado derrubarem o veto, nós vamos examinar se vamos recorrer ao Supremo, que é o guardião da Constituição. Você tem razão, nós recorremos muitas vezes ao Supremo quando há dúvida substantiva da constitucionalidade de projetos
que venha a ser aprovado lá pela Câmara ou pelo Senado. Então, nós usamos esse recurso que é democrático, é legal, e como é democrático e legal, também nós estabelecemos essas regras de conduta. Agora, se o Supremo agir com mais rapidez, se o Fachin tiver êxito no seu intento corretíssimo de estabelecer um código de conduta, tanto melhor. Essa nossa proposta, eu inclusive já enviei para o ministro Fachin, ela dialoga com as iniciativas lá do Supremo. E nós respeitamos muito o Supremo, aplaudimos o trabalho deles, inclusive no julgamento da tentativa de golpe, a plena oitiva dos advogados de defesa. Foi um processo longo e muito positivo para a defesa da frágil democracia brasileira. Nós não somos daqueles que achamos que o Supremo não vale nada ou exorbita o tempo todo. É claro que há demasias. Vou dar um exemplo. O ministro Gilmar Mendes resolveu mexer na lei do impeachment, mudá-la. Ela é de 1950, ele não é legislador para isso. Felizmente, diante da reação da sociedade, do Congresso, ele recuou. Mas o Congresso se comprometeu com ele e com a sociedade a atualizar a lei do impeachment. Isso é da natureza da vida dos povos. Uma lei que é muito antiga precisa ser modernizada, atualizada. Muitas vezes as circunstâncias que determinaram aquele determinado regramento legal já ficaram obsoletas. Então, isso é natural. E uma certa tensão, a Constituição diz que os três poderes são harmônicos e independentes. Independentes tem que ser em regime de cooperação e diálogo sempre, sim. Agora, nem sempre há harmonia, há interesses diferentes, há visões diferentes. Temos que encarar isso com naturalidade. Acho que é bom para a democracia, é bom para o Brasil. Deputado Chico Alencar, agora a pergunta de Nelson Kobayashi. Deputado, boa noite, é um prazer falar contigo. Deputado, o senhor já trouxe alguns exemplos de condutas que seriam abarcadas por esse projeto que o senhor apresentou na Câmara. Eu gostaria de saber quais outras condutas que o senhor entende como inadequadas para ministros da Suprema Corte. Eu estou com um projeto aqui na mão, Kobayashi, e, por exemplo, o ministro manifestar-se publicamente no decorrer do julgamento, já antecipando uma posição, ou fazer comentários que tirem a imparcialidade do julgamento. Outro elemento aqui importante também, sempre expressar-se, inclusive na sua avaliação crítica, com moderação apropriada à sua função. Resumindo, discrição, se até aos autos, até ao que ele tem na mão, aos processos, enfim, é por isso que eu digo, é elementar, né? Participar de eventos organizados por grupo com interesse financeiro substancial no desfecho do caso que esteja em tramitação lá no Supremo. E por aí vai. É sobre como agir com imparcialidade, firmeza, decisão, tomar um posicionamento e fazer com que ele seja reconhecido como algo que foi tomado a partir do julgamento dos fatos, dos elementos probatórios, documentais, testemunhais. Um exemplo de conduta, né? A conduta sempre exemplar. Lá no Império Romano se dizia: a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Então, tudo isso tem que estar como escopo de regra de conduta do nosso Supremo Tribunal Federal, como já disse aqui, de outras casas, que tem regras para valer. Muitas vezes, aí eu falo da casa onde eu exerço mandato, com muita honra e muito sofrimento também. Muitas vezes o Código de Ética e Decoro Parlamentar é mais de estética e decoração. Pouca gente respeita, pouca gente valoriza. Mas pelo menos é uma base para você até contestar
comportamentos inadequados, como mais uma vez se viu hoje, né? Deputados com somas de dinheiros vivos, assim, inexplicáveis. Isso é muito ruim para o parlamento, para a democracia brasileira. Deputado, agora a pergunta de Dora Kramer. Dora. Boa noite, deputado. Olha só, se eu estou entendendo bem, a sua proposta é uma tentativa, quer dizer, você busca engajar o Congresso nessa causa, né? Essa causa levantada pelo ministro Fachin. Então, eu quero dividir, Chico, em 2 pontos. Primeiro, como é que vocês imaginam, como é que vai ser feita essa articulação para que o Fachin não seja uma voz isolada, para que esse tema caia no gosto da população? Porque isso vai depender, se tiver uma onda, isso vai, né? Porque isso inclusive ajuda a romper a resistência interna do STF. Esse é o primeiro ponto, articulação. Segundo, já deu para você sentir como é que o Congresso recebe esse tipo de proposta? Isso tem aderência ali dentro? Sim, Dora, minha conterrânea, nos conhecemos há muitas décadas. Você faz um jornalismo exemplar, muito agudo, muito crítico, mas exatamente, como todo projeto de lei, ele é colocado ali. Eu já fiquei muito contente com a ânsia, a vontade de coautoria da nossa pequena bancada da federação. Todo mundo, em menos de 1 hora, topou aderir lá para a gente. Eu queria entrar com um projeto ainda nesse ano legislativo. Já, como disse, enviei para o ministro Fachin para ele ter conhecimento. Nós nos embasamos em pareceres de juristas, em experiências de outros países, desse código de conduta, de ética, nas suas cortes superiores, supremas. Então, é um projeto que dialoga muito com o que eu imagino que o ministro Fachin esteja querendo colocar, como disse hoje, né, no encerramento do ano jurídico lá no Supremo. Ele reiterou isso, a necessidade, está em gestação um código. Então, vai ter um diálogo do parlamento com o ministro. Eu senti rapidamente, porque o projeto a gente ficou elaborando, deu entrada ontem, já está naquele corre do fim do ano, mas eu senti muita simpatia por parte dos deputados. Claro que alguns, como tem 60 processos no Supremo, eles têm aquela visão torta e torpe de que isso vai fustigar o Supremo. Não é nada disso, é para dar mais credibilidade, para valorizar o Supremo. O projeto não é contra o Supremo, pelo contrário, é a favor dele. Tanto que o ministro Fachin, repito, é um dos arautos da necessidade desse código. O Fachin, eu entendo, mas aí é uma suposição, que ele está encontrando certa resistência lá entre os seus pares. Talvez só uns 4 ou 5 estejam mais alinhados com essa ideia. Agora, não dá. Você fazer eventos patrocinados no exterior, aí as viagens, as mordomias e tal, grandes empresas que têm interesse em causas no Supremo, esse tipo de patrocínio não pode prosperar também. Agora, eu vejo na Câmara, pelo menos, não sei no Senado, uma possibilidade do projeto ter muitas adesões, ter muita simpatia e, como não é muito comum no Legislativo, tramitar com certa agilidade. Se o Supremo fizer um código de conduta rápido, né, e dentro desses parâmetros, né, eu creio que o nosso próprio projeto perderia sentido, ficaria obsoleto. Mas é um elemento a mais. Fachin falou hoje da necessidade da sociedade trazer aporte. Outro dia eu vi uma pesquisa em matéria de credibilidade, o Supremo e o Congresso Nacional estão empatados em patamares perigosos para a nossa democracia. O descrédito nas instituições republicanas vai minando a nossa democracia, que ainda tem muita debilidade, ainda é muito raquítica. Então, se o povo desacredita da justiça, do legislativo, dos executivos, acha que tudo é uma roubalheira só,
cada um só pensa no seu próprio interesse, embora isso exista, a corrupção é o cupim da nossa república, mas seria muito ruim. Então nós temos, como legisladores, que enfrentar todos os problemas e fazer todas as propostas. É um pouco o inverso. Muitas vezes a gente reclama que o Supremo está desbordando, está legislando, quase sempre por omissão do parlamento, que não discute as matérias, não as enfrenta e não faz. Aí vem uma interpretação do Supremo que alguns dizem que é inadequada, que invadiu competência. Nós não estamos invadindo competência, Sim. Mas se o Supremo tem tanta dificuldade de fazer o seu código de ética, estamos aqui com um exemplo, um bom modelo para eles avançarem lá também. Deputado, nosso tempo está terminando, mas eu não posso deixar de fazer uma última pergunta para o senhor sobre a dosimetria. O Congresso Nacional aprovou, agora fica a expectativa de um veto completo do presidente Lula. E o que o Congresso deve fazer? Pela experiência do senhor no Congresso Nacional, nessa discussão interminável que permeou esse ano inteiro. Tiago, olha, eu vou falar do meu lugar profissional. Ninguém é deputado profissional por profissão. Eu sou professor de história. Eu nunca vi na história republicana brasileira uma anistia ou uma redução de penas recém-determinadas para um determinado caso de crimes. Atentar contra o Estado Democrático de Direito é um crime. Quem lutou contra a ditadura, a censura, a tortura, o banimento, o exílio, aquela página infeliz da nossa história, sabe como é valiosa a Constituição de 88 e os princípios. O que se tentou foi dar um golpe nesse sentido, de evitar a posse ou depois de inviabilizar o governo eleito, o presidente Lula, ou qualquer que fosse. Lula sempre aceitou os resultados quando perdeu e fez muito bem. Então, agora vem com uma rapidez impressionante. O julgamento ainda nem terminou, está no finalzinho, ainda falta. Eu vi outro dia ainda o exame da questão daqueles que tentaram botar bomba no aeroporto JK, isso essa semana. Aí já vem com redução de pena, um casuísmo, focado no 8 de janeiro e nos seus antecedentes. Isso vai gerar, inclusive, reclamos de advogados de outros tipos de criminosos, bandidões aí, que vão querer isonomia, vão querer que valha para todo mundo e não só para uma categoria específica que foi penalizada. Então, eu vejo como muito ruim esse processo. E no Senado, então, pedido de vistas, eles estipularam 4 horas só. Queriam, porque queriam, parece que até o Jacques Wagner, líder do governo, aprovar ainda ontem, ou antes de ontem, para garantir tudo, resolver, na ilusão de que as pessoas... Eu entendo que, no caso lá do 8 de janeiro, aquela massa, teve gente que entrou meio de gaiata, claro, que sabia o que estava fazendo no geral. Talvez a pena que foi lhes imputada tenha sido exagerada em um outro caso. Agora, o núcleo crucial, e ele está beneficiado, você, ao fim e ao cabo, transformar uma pena de 27 anos para 2 anos e meio de privação da liberdade, de detenção, de regime prisional, é um absurdo, é uma demasia, é algo que não ajuda a construção da democracia, é um salvo-conduto para golpismo. Falar, pega leve, é crime de pequeno potencial ofensivo, não dá. Atentar contra a democracia é muito grave, porque ela custou, como já disse, muita luta de muita gente boa nesse país. Deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, mais uma vez obrigado por atender a Jovem Pan. Boa reta final de ano, voltaremos a nos falar. Um abraço ao senhor. Para todos nós, um Feliz Natal e um bom 2026, com justiça, paz, harmonia, entendimento, sabedoria e menos estupidez. Muito obrigado. No próximo bloco, as resistências.